ciclo eficiente de estudo semanal, ele começa com o seu objetivo sendo materializado. Você tem que entender que você não está estudando para ser inteligente, você não está estudando porque você acha bonito, você não está estudando para chamar a atenção do juiz, você está estudando para fazer uma prova. Então, não faz sentido você ter uma prova como objetivo e postergar os estudos focados para a prova. Vou colocar aqui o quadro, por exemplo, do fazer a prova. Você tem que lembrar que na hora de fazer a prova, você não vai fazer a prova para provar que você entende da área da defesa do seu TCC, você vai fazer a prova para passar. Fazer a prova para passar. Que por sua vez é o mesmo que acertar 40 questões. Eu vou até mudar de acertar para gabaritar, porque você não tem que ter entendido o que você fez, você tem que botar no gabarito certo. Você repara que esse processo ele é totalmente independente do seu conhecimento. Não importa se você mandou bem nessas questões, se você entendeu as respostas. Se você for no aleatório e gabaritar, você passou na OAB, seu objetivo foi cumprido. Então, trabalhe em aproximar-se diariamente do cumprimento do seu objetivo. É isso que você faz. Então, você vai resolver as questões fáceis primeiro. Porque você quer fazer volume primeiro, beleza? Na sua prova ela não vai ter discernimento de conhecimento, não existe peso entre matérias. Então, resolver as questões fáceis primeiro pode aumentar o seu número e, às vezes, nas fáceis você já passou. Você não perder tempo nas difíceis. Se tá difícil demais, pula, lê a outra, anota ali o que você quiser, anota, pula, vai para outra e garante que você consiga ter uma visão de tempo máximo de questão que você fica e tempo máximo de raciocínio. Entenda, gera nota e se dê a oportunidade de voltar no raciocínio com a cabeça bombardeada das outras questões e passar. Não perca tempo numa questão e por conta de perder tempo nela, se veja na situação de deixar de resolver uma que você conseguiria. Enfim, né? Tem que estar disposto, preparado, tudo sobre fazer a prova. A gente vai aumentando esse card aqui depois. Corrigir a prova é um processo mecânico, rápido e instantâneo. Fazer logo depois que você fizer a prova. Corrigir o gabarito. Até botei gabarito, ó. Vamos botar aqui em highlight que se você ler uma questão que você está corrigindo nessa etapa aqui, você está jogando seu tempo fora, não é o momento. O momento aqui é de você corrigir o gabarito. Nessa etapa aqui, você quer gerar os seus números. Se você já está estressado porque a prova acabou, vai e corrige o gabarito logo. É parte do processo de terminar a prova corrigir o gabarito. Faz imediatamente depois e descansa no dia seguinte sem ter uma tarefa chata que vai te subjugar, que vai fazer você ficar triste. Você já ficou triste durante a prova. Toda prova tem esse poder de deixar a gente triste. Descarrega toda a sua tristeza no dia da prova e já chega com os números no dia seguinte com um objetivo bem definido, entendeu? Não deixe para fazer isso depois. Fazer imediatamente depois da prova. Separar em áreas do conhecimento. É a parte da massa crítica dos seus números. Fazer o quanto antes, de preferência, depois da prova também. Parte de gerar massa crítica, que é massa qualitativa, né? E entendimento do seu progresso. Dedução do seu progresso. Você vai deduzir o progresso. Só isso, você deduz. Ele vai estar marcado nessa área aqui, você vai saber exatamente, olha, para essa área do conhecimento eu evolui tanto, para essa eu tive retração de evolução, deduzir o progresso. Muito importante, cara, você tem que saber se você fez progresso de uma prova para outra ou não, e se não fez, beleza, vida que segue o baile, segue o sistema, confia no processo que vai dar certo, em algum momento você vai ter progresso, não tem como correr. Bom, esse conhecimento é geral sobre autodidatismo. Qual que é o seu objetivo? É X. Então você tem que alcançar X o maior número de vezes até a hora que você precisa de ter X acontecendo. Se quer tocar violão, toque violão. Se você quer cantar, cante. Você quer pregar na igreja, pregue na igreja. Se você quer passar na OAB, faça a prova da OAB. Não é passar na OAB, você quer gabaritar 40 questões. Então, se deu a oportunidade de ter gabaritado 40 questões, o maior número de vezes e mais provável será que você gabarite efetivamente na hora da prova. Logo em seguida, a cada interação com o processo de estar próximo do seu objetivo, você quer conseguir discernir o quanto perto disso você chegou. Você precisa de um número objetivo. Cheguei ou não cheguei? Esse aqui é o momento binário da sua operação. Ele deve ser feito na hora que a prova acabou, porque é binário, meu irmão. Passei ou não passei? Só isso. Aqui é a massa crítica e começa uma parte muito relevante do processo, que é o de discernir, como dividir mesmo, racionalmente, o seu progresso com relação àquele resultado binário de passei ou não passei. Eu não passei, mas eu evoluí em tal ponto, eu diminuí em outra, eu podia ter ido melhor naquela, eu podia ter ido melhor na outra, e todas as conversas sobre os elementos de fazimento de prova, e bem como os grupos de hierarquia de conhecimento que você tem, você vai conseguir discernir no momento de massa crítica. E efetivamente você vai fazer a dedução do progresso que você teve.
não deixe de fazer isso, de preferência faça no mesmo dia também. E aí começa a semana. Então assim, vamos supor que você fez no domingo, na segunda-feira, de preferência você já tá com tudo pronto para simplesmente estudar. Você já escolheu a área, você já separou a massa crítica, você já tá com os números, você sabe exatamente o que você vai estudar. E aí, enquanto a semana não acabar, você vai fazer exatamente esse ciclo. A primeira é escolher a área de estudo. Você vai falar assim, vai ser a área tanto porque ela é a área que eu tô afim, ou não importa o motivo. Contando que você vá motivado para estudar ela e garanta com que a sua possibilidade de fazer ações de curto prazo, ou seja, boas emoções e, sobretudo, processo de recompensa pelo esforço, se você conseguir alinhar isso para aquela semana de estudo, é o que você tem que olhar para ter critério para fazer. Para mim, o critério que mais me motiva numa semana de estudo é garantir com que aquilo que eu estou estudando tem uma chance, uma probabilidade alta de garantir um aumento significativo no meu objetivo binário, que é de acertar mais questões do que da última vez e, portanto, chegar no meu objetivo final, que é 40 questões. Essa é a motivação mais sensível para mim. Mas se não é para você, não importa. Contanto que o seu grupo do conhecimento esteja dentro dos grupos do conhecimento das questões que você tem para fazer. Lembrando que só na primeira semana você vai ter exclusivamente as questões da semana anterior. E numa semana muito boa pode ser que você cubra todas as questões, o que eu acho pouco provável. Mas efetivamente você vai ter as questões daquele grupo do conhecimento acumuladas das semanas anteriores para você revisar e tentar entender. Bom, nessa parte aqui, garanta que você esteja disposta e minimamente convencida da importância desse grupo de conhecimento a optar por ele. Então assim, é isso, você só precisa fazer isso. Na coisa de elencar os temas, favoreça os temas de maior impacto no número de questões. Ah, mas só apareceu uma vez, não importa. Você vai ter que cobrir aquela área do conhecimento. Faça todas as questões que você puder sobre a área do conhecimento. E você pode fazer dessa semana aqui até uma coisa de não ser estudo. Estuda em cima de cada uma das questões e cobre elas. Eu sempre aconselho um conhecimento geral auxiliado, pelo menos no primeiro dia da semana. Eu já vou falar sobre a hierarquia do conhecimento e como que você determina a prioridade das coisas. Logo em seguida, enquanto a semana não tiver acabado ainda, né, você vai fazer revisões, correção das questões erradas e aprofundamento das questões certas. Lembrando que você vai elencar, e aí eu já faço a ilustração com você com relação ao que você vai elencar. Bom, entendendo que esse é o algoritmo, a semana acabou, você faz a prova de novo e acumula para cada região, determina se você passou ou não passou naquela prova, saiba se você passou ou não passou, é só isso que importa. Esse é o objetivo que deve ser alcançado com a maior frequência possível. Uma prova de concurso, ela é feita para testar você enquanto concurseiro. Então, a melhor forma de você maximizar os seus resultados nesse contexto é efetivamente se conhecendo melhor. Então, só fechando aquilo que você falou, quanto maior for a frequência do seu exercício e da sua exposição a essas dificuldades momentâneas, mais rapidamente e com mais eficiência você vai superar essas dificuldades. E aí existe uma coisa que uma atleta olímpica falou. Ela chegou num momento com o treinador dela, falou bem assim: eu tô num momento muito difícil hoje, tô me sentindo muito mal. E ele falou: olha, isso aí tá tudo certo, não tem nada de errado. Ela falou: até pensei em desistir. E ele disse: você tá muito bem, é exatamente isso aí mesmo. Se você não tivesse se sentido assim, você deveria estar preocupada. Aí ela ficou meio atônita e perguntou: mas por quê? E ele justifica: para que você tenha sucesso e em qualquer coisa que você queira fazer que dê resultados apreciáveis, você vai se sentir muito bem, muito realizado num terço do tempo, você vai se sentir neutro em outro terço do tempo e você vai se sentir devastado, uma merda, em outro terço do tempo. E é natural que, caso você esteja fazendo de maneira comprometida, você passe por esses 3 terços e ela só estaria no terço em que ela estava se sentindo mal. Caso ela nunca passasse pelo terço em que ela se sente mal, provavelmente ela não estaria dando o melhor dela, entendeu? Você só vai se sentir mal, você só vai se sentir desconfortável se você estiver progredindo. Diamante é feito na pressão. Todas as analogias apontam para a mesma coisa. O desgaste, o desconforto é o seu fisiológico
se reconhecendo naquilo que você quer superar. Então, já que o seu objetivo é fazer a prova, quanto maior for o desconforto, quanto mais frequentes forem as falhas que você se submeter, isso vale tanto para concurso quanto para academia, né? Falha que o seu músculo cresce, maior é o seu resultado no final. E lembrando que, no seu caso, é um resultado que não precisa de ser ultra apreciável, ele tem uma marca que é alcançar 40 questões, mas o conhecimento que você desenvolve para se desenvolver como concurseiro, você vai aplicar em todas as áreas do conhecimento. E você acha, na sua opinião, que eu deveria... Porque, assim, cara, é muito desconfortável. Eu não tenho prática nenhuma de estudar dessa forma, me expor. É muito desconfortável para mim, sabe? E você acha que eu poderia me expor mais vezes? Tipo assim, ao invés de fazer uma prova por semana, fazer 2? Ou você acha que não tem necessidade, que no final do processo eu vou ter superado essa barreira? Veja bem. Você tem... Aí, então, beleza. Você bateu aqui no ponto em que era onde a gente queria chegar, que é a hierarquia das habilidades de um concurseiro. Lembra que e isso é em hierarquia, tá? Conhecimento geral é o mais importante. Quanto maior for a superfície do seu conhecimento geral, maior a chance de você ter sobre o que refletir quando for confrontado com uma questão que você vai ter que marcar a resposta certa. Sim. Logo em seguida, logo depois disso, você precisa de ter resiliência e malícia para conseguir não precisar de saber tudo sobre aquela questão, mas ser capaz de discernir qual seria a resposta certa. Você precisa de ter, logo depois, quase que no mesmo nível, na verdade, mas logo depois, a resistência para conseguir fazer isso pelo tempo necessário para que você alcance o seu objetivo. Não é pelo tempo da prova, não é pelo todo o tempo do mundo, não é por 1 hora, nem por 20 minutos. É pelo tempo necessário. E logo depois, abaixo desses 3, você teria conhecimentos específicos. Porque o conhecimento específico, ele garante com que você consiga matar uma questão. A confiança, ela é um inimigo ela é um inimigo seu. Você tem que tomar cuidado com a confiança. Você acha que você entende do assunto, aí você fala, não, é isso aqui, você marca, passa o olho por cima, porque você está com confiança, e efetivamente você perde uma oportunidade. Mas, que negócio, né? Você não passou nem perto da resposta, mas eu fui rápido, né? O pessoal fala isso, erra rápido. E depois sorte. Mas esse negócio aqui do conhecimento específico é aquele negócio, né? Entender que a confiança é sua inimiga, é entender que só morre afogado quem sabe nadar. Quem não sabe nadar, não se joga na água, não fala que vai atravessar de uma ilha para outra, é humilde com relação às suas limitações porque não superestima as suas habilidades do momento. Então, isto posto, a gente precisa de entender o que é mais importante. A gente precisa de aprofundar a nossa superfície de conhecimentos gerais como o conteúdo máximo do nosso foco. Você tem que entender que o seu objetivo é gabaritar 40 questões. Você tem que entender que você não deverá começar os seus estudos de qualquer outra maneira, sem nenhuma outra orientação que não seja a de alcançar o seu objetivo. Isso é eficiência e orientação a resultado. O seu resultado é 40 questões, você vai ter que se aproximar desse resultado. Mas ter isso como fundamento é importante e é relevante, mas isso não significa que você continuar fazendo a prova frequentemente, sem ter aprofundado seu conhecimento, isso vai aumentar a sua capacidade de acerto. Na verdade, se você não se transformar numa outra pessoa, a sua taxa de acerto não vai variar. Isso, você não tem que pensar que ela vai variar. E, bom, pode ser, aí isso vai depender, na verdade, dos números que você tem. Pode ser que você erre só por falta de atenção. E isso aí depende da natureza da prova, a gente tem que ir mais detalhado e como eu falei, como eu prometi, a gente vai fazer análise dos seus dados com você hoje pra gente montar o primeiro mock-up dos dados. Mas o mais importante é você começar com a prova e você entender que você vai ter que produzir um ciclo, porque você quer que de uma prova para outra você tenha algum progresso, nem que seja de conhecimento geral, porque esse é o mais importante, você tem que entender que você não sabe o que você vai ver na hora da prova. Por isso, esse processo de gabaritar na hora e de fazer a separação estatística para que você de cara já tenha noção de qual que você vai escolher no dia que você for fazer o estudo, são muito estratégicos. Porque você tem que fazer o seguinte, quanto mais profundo for o seu conhecimento,
E quanto mais você estuda orientado as questões, maior a sua capacidade de pegar um conhecimento, uma questão naquela área do conhecimento e conseguir fechar ela, dar certo nela, entendeu? Minha visão, na minha opinião, o ideal para você é fazer semanal. Porque esse aqui é a coisa que te transforma. É esse momento do processo que te transforma em uma outra pessoa, que você vai analisar criticamente o seu estado emocional naquela questão. Por mais que você não queira acreditar, e por mais que não seja fácil, enquanto você, antes de você se expor às provas, você vai ter alguma visão, algum relacionamento com o momento que você fez cada uma das questões. Alguma coisa você vai ter. E a cada questão errada você tem uma lição, e a cada questão certa você também tem uma lição. E a cada campo do conhecimento revisado, fazendo com que as erradas virem certas, você tem um aprofundamento do seu conhecimento, tanto sobre você mesmo, quanto sobre o conteúdo geral. E, portanto, você acaba, tipo, quebrando todos esses negócios aqui ao mesmo tempo. Você engloba todos seguindo o ciclo. Você sabe, transformação psicológica ela é uma coisa que se dá com o tempo. Não é algo que você consegue de um dia para o outro. E nem de uma prova para outra. Então, respeite o ciclo. Vou continuar fazendo dessa forma, mudando, né, a estratégia para essa semana, porque eu estava corrigindo a prova a semana inteira, por 2 semanas, perdendo tempo. Então... de fato, você devia ter feito outra prova, escolhido a área do conhecimento, pegado as questões acumuladas da primeira prova que você fez e garantido que você conseguiu cobrir as coisas mais importantes. Lembrando que esses 3 pontos aqui são muito, muito legais de serem levados a sério, esses aqui, porque você cobre eles, você só cobre eles fazendo a prova e fazendo o ciclo. Então, assim, e aí você acaba esbarrando nesses dois. Porque, na verdade, no ciclo, você não precisa ter aprofundamento específico. Você pode, e eu acho que é muito provável, que você consiga, de maneira superficial, em cada ponto, é porque você tem que entender que conhecimento específico, na minha opinião, ele é quando você tem um grupo do conhecimento, você tem uma fragmentação, um subtema, um desdobramento e aqui um aprofundamento, sabe? Num ponto. Quase como se você estivesse entendendo uma súmula. Isso é um conhecimento específico. Um aprofundamento sobre a súmula, quem foi que fez, a questão histórica dela. Esse conhecimento tem uma chance muito baixa de te ajudar, a não ser que seja em motivação, no grupo todo. Mas você acaba passando por ele ali pra, às vezes, dependendo, uma questão naquele grupo do conhecimento fez isso, e aí você tem que tentar olhar criticamente para aquilo, o que aquilo significa, será que essa questão era pra todo mundo errar mesmo? Você tem que tirar pelo menos 5, 10 minutos para entender por que aquela questão é daquele jeito, o que você precisaria saber para passar por aquela questão, porque tem alguma chance de algo naquele sentido acontecer. Você vai acertar todas as questões? Não, e você nem precisa. Mas é legal que você tenha pelo menos entendido o que questão específica é e como que você faria para acertar aquela que você errou. Porque efetivamente você quer cobrir o grupo do conhecimento que você tá nesse ciclo. Como o que você quer é visão geral, resiliência e malícia junto aqui com resistência, isso aqui você só tem com a prova. Então, assim, se dê a oportunidade de fazer isso uma vez por semana e cubra os outros 3, inclusive resiliência e malícia você cobre também aqui. Esses caras dessa linha aqui, você cobre em todos os momentos. Em cada uma das interações que estão aqui, você acaba cobrindo esses caras. Até no gabarito. Quando você tá no gabarito olhando pra questão que você acertou e errou, você já tá aprendendo sobre resiliência e malícia. Putz, eu podia ter acertado aquela se eu tivesse pensado tal. Não, inevitável. Porque você se expõe ao processo, você se acostuma com o processo, você se reconhece, você entende mais, você progride. Então isso aqui tudo você faz. Mas resistência, que é paralelo, pareado com resiliência e malícia, só vai conseguir fazer na prova. Porém, você ganha resistência de alguma forma fazendo isso tudo aqui também. Não é a mesma resistência que você ganha para fazer a prova, mas alguma você ganha. Então, assim, o ciclo, ele é tão importante quanto a prova. Porque o ciclo não existe sem a prova. Mas o processo tem que ser feito como um todo. Nunca favorecendo temporalmente uma dessas áreas aí. E temporalmente é importante, porque você tem que entender que isso é um ciclo. Você não vai necessariamente descobrir um banco de horas, você não vai estudar 5 horas todos os dias, às vezes você vai estudar 3, às vezes você vai estudar 10, e isso vai variar. Mas se você cumprir o ciclo, você vai entender até mesmo através do ciclo como que você faz esse processo de compensação no ciclo, entendeu? Sim, bora. Vamos fazer junto, porque aí eu acho que na prática a gente acaba matando o ciclo como um todo. Vamos sempre lembrar do desenho disso aqui, né? A gente fez a prova, check.
Primeiro, o gabarito ficou como? Você errou 47, acertou 32. Uhum. Então não passou, mas acertou 32. Você tá a 8 questões de distância. Você chega pra mim falando que não sabe nada, eu tô achando que você zerou a prova, filha. Você tá a 8 questões de distância e a prova do AB falta quanto tempo? Sei lá, 1 mês, 2? Não importa. Não, faltam 3. Nossa, então, você tem 3 meses pra aumentar 8 questões. Se isso não te motiva, eu não sei o que te motivaria, né? Falando muito sério. E aí você vê, você tem os grupos do conhecimento aqui. Você tem 17 grupos do conhecimento. E você botou em ordem de relevância? Interessante, hein? Parabéns. Acho que sim. Tá em ordem de relevância, sim. Oh, show de bola. Você vai ter ali, então, na semana 1 você tem essas caras aqui. Eles têm 8, 7, 7, 6, não sei o que lá. Você tem que sempre olhar, então, pro score mais alto daquela prova e pro score relativo. É mesmo ética o que mais acontece em todas as provas? Beleza, Sim. Então assim, aí você vai fazer essa pareação. Você vai olhar tanto pro score de número, quanto pro o quanto pode ser a sua evolução com base nesse score. Você vai olhar para as questões e tentar entender se você consegue com uma busca rápida. E aí, tipo, você bota quase que o mesmo tempo pra prova, assim. Entender por que você errou aquela questão, entendeu? Aham. Essa é a visão geral. Você tenta entender por que você errou. Ah, eu errei por causa disso, essa aqui é a questão certa. No primeiro dia você faz essa visão geral aí. E naquela prova você vai ter como ter uma noção, mas vai por grupo de conhecimento, tá? Em cada uma na área do conhecimento, você vai ver ali, na geral, o que você conseguiria matar com geral, o que você não conseguiria. E o que o seu geral, a sua visão geral, tá fraca ou tá forte. E aí, no final desse geral, que eu sugeri que o primeiro dia fosse pra isso, mas é só um dia pra isso, você consegue saber qual que você vai favorecer. Lembrando que você vai preferir favorecer esses aqui. Entendi. E aí, você favoreceu esses aqui. Como são 8 questões, pode ser, por exemplo, que você gaste um dia pra corrigir as questões e entender porque que elas estão erradas de cada um. Então você vai e pula 3 num dia. Fez a prova de novo, aí você não tem mais 7 questões. Você vai ter as acumuladas de cada prova, entendeu? E aí, e assim você continua. Nesse caso, eu não sei se você chegou a fazer o geral, mas tem algum desses aqui que você sentiu que você tá capengando muito mais e que ele poderia te dar muito mais questões, porque você... Cara, você tá muito perto de passar na prova do AB. Não tô, não. Cara, tá assim, ó. Que trabalho, por exemplo, 0 de 6. Pô, muito Trabalho. bom. Vamos lá, só pra você entender. Se no trabalho você aumentar 2, no ADM você aumentar 1, no penal você aumentar... Aqui no processo de trabalho você aumentar mais 2, foi pra 3 aqui. E aqui você aumentar mais 1, e aqui você aumentar mais 1... Ou não, vamos botar aqui. E aqui você aumentar mais 1, e aqui você aumentar mais 1, você passou na AB, entendeu? Da mesma forma, você poderia ter passado na AB se você tivesse acertado essas todas aqui e todas aqui. Então, assim, o que faz mais sentido pra você? Uma visão geral, porque todos esses assuntos você tem um aprofundamento. O olho passado na prova, no primeiro dia, que vai te dar essa noção, entendeu? Olha, as questões de ética estão muito fáceis. Todas envolvem um conhecimento geral muito básico, eu errei de bobeira. Se eu tivesse aprofundado um pouco mais, eu teria fechado essa aqui. E aí você vai e refaz aquelas questões mesmo. Não é sabendo o gabarito, você refaz elas. Tenta resolver elas, entende? Pô, fechei. Maneiro, próximo. E esse que é o exercício. O ciclo, ele fala por si só. O mais importante fez o geral. Discerniu o que é muito específico, o que é conhecimento geral, entendeu essa questão. Olha para o que você quer atacar e ataca. Muito bom. É isso. Faz sentido? Faz, total. Qual que você escolheria para essa semana? Então, eu escolheria para essa semana trabalho e processo do trabalho, porque trabalho e processo do trabalho você estudar um pouquinho, você já consegue. Não é uma matéria difícil, sabe? É fácil. É só um pouquinho de atenção que eu não dei pra ficar uma coisa mais fácil. Só aí, trabalho e processo do trabalho, você teria fechado a prova se acertasse. Você teria passado no OAB se conseguisse fechar os dois. Então, eu acho que é isso que eu tô precisando. Assim, todas as demais,
eu tenho uma leve noção, assim, eu por mais que eu não esteja, umas eu sou um pouco melhor, outras não, mas eu tenho noção, sabe? Eu tenho capacidade de acertar algumas questões. Agora, processo do trabalho, eu não estudei na faculdade. Olha que sabe? lindo. Olha que oportunidade. Eu achei massa, porque era isso que eu esperava que você me dissesse, e só você é capaz de me dizer. Eu não conheço direito, eu não estudei para a prova do OAB, eu nunca nem vi essas coisas aqui na prática, e eu não teria como te dar essa resposta. Ah, isso aqui vai te ajudar a passar. Mas por conta do processo ser como ele é, você consegue olhar para isso aqui, que é uma oportunidade cabal de você passar a prova apenas com 2 matérias. Caraca, Entende? verdade. Olha isso, o processo não tem como ele te motivar pouco, velho. Você tá olhando aqui pra 0 e 1. Isso não é uma informação triste. É 0 e 1 aqui e 32. E teria sido 6 e 4. Você teria 9 questões. Você ia passar a prova com 41. Mudando esse 0 e 1. Todo o resto... Essa frase aí que você me passou, ela tá dizendo o seguinte. Eu tenho tudo pra passar na OAB, na minha mão. Tenho essas 32 questões e falta trabalho e eu tenho 3 meses. Trabalho e processo do trabalho. Não tem como isso não ser motivador. Sim, sim. Pra mim isso é trabalho e processo do trabalho. Beleza. A próxima vez que eu fizer a prova, eu quero pelo menos subir em 50% minha eficiência nesses 2. Sim, sim. De fato. De fato. Uma semana. E aí você se expõe de novo, porque você vai viciar nessas questões. Não se dê esse vacilo. Aprofunde o seu conhecimento geral e aumente sua resiliência e malícia. Se dê a oportunidade de ter resistência de novo na semana que vem e eventualmente, porque você provavelmente não vai confiar só em trabalho, processo de trabalho para você passar no AB, por isso você precisa da resistência, mas eventualmente traz ali algum conhecimento específico dentro dessas áreas e sei lá, se você fechar, você já passou no AB. Mas se você não fechar, todo esse esforço cognitivo de pensar a prova da OAB aumenta a sua média geral. A cada grupo que você submete ao ciclo, você aumenta a sua média geral na OAB. Isso você tem que entender também. Ou seja, você aumenta a sua capacidade de fazer a prova. Porque foi aquilo que você falou, em 2 horas você tá cansado, mas tá cansado na primeira semana. Depois você precisar passar por isso 4 semanas, você não vai estar tão cansada mais em 2 horas, entende? Sim. Então você aumenta a sua eficiência geral. E se você mantiver a sua eficiência geral de 32 e fechar trabalho, você já passou no AB, filha. Então 3 meses é tempo até de sobra. Verdade. Eu tô perto mesmo, Dan. 3 meses. Pensando por esse lado, eu acho que eu tô bem próximo. 3 meses é tempo até de sobra. E essa motivação, essa automotivação é importante, porque quando eu falo de você gerar os seus próprios números, de você se estressar com a prova, não é sobre você se desmotivar, é sobre você saber o que te motivaria, entendeu? Essa parte do ciclo aqui, ela é estressante, mas quando você faz ela, você fala, putz, mano, falta só isso. Nossa, e eu ainda tenho 4 semanas. Cara, você é surreal. Não, eu tava aqui tristona. Cara, você é surreal. Poxa, obrigada. Bom, você mudou totalmente o meu mindset, a minha forma de pensar. Segue o processo. Bom, é isso aí. A gente fez com você já determinou que vai ser trabalho, processo do trabalho, segue durante o ciclo, se exponha ao estresse novamente e tendo subido ou não, você não precisa ficar triste porque não subiu, mas agora você tem um target. Você definiu o target. Faz a prova de novo, você vai ter esse mais outro target e por aí vai, sempre dando pelo menos um dia pro geral, porque você quer ter isso aí. Aumenta a sua média a cada interação. A média geral, assim. Aumenta a sua capacidade de fazer a prova, sua visão geral sobre os conteúdos, que é inevitável. Só por você ser exposto a perguntas, você já aumenta a sua capacidade de responder uma próxima pergunta parecida. Sim. Tome isso por certo. Então, assim, se você mantiver ou elevar um pouco sua média e acertar algumas em trabalho, filha, você vai passar no abrir na próxima e depois vai ser 50, depois 60. Você vai ter gabaritado e na prova mesmo você tirou 45, era só o que você precisava, tudo certo, próxima etapa da vida, beleza? Nossa, tudo que eu quero nessa vida. Meu sonho é concluir essa etapa logo. Vai dar certo, Isa. Tá muito perto. Vamos lá. Trabalho e processo do trabalho. Se quiser, manda áudio pra mim falando sobre o assunto que eu acho interessante.